Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriele, eu sou presidente da gestão 2024-2025 do Rotaract Clube Barueri Conexão Castelo Branco, e é com grande prazer que eu dou boas-vindas a cada um de vocês ao nosso talk Despertar Climático. Hoje temos a honra de contar com a presença do nosso palestrante Felipe, que gentilmente aceitou o meu convite para participar deste projeto tão importante. Felipe, eu quero expressar o meu profundo agradecimento por estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento e reflexões sobre as questões climáticas que impactam diretamente o nosso presente e futuro. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Obrigado a vocês, Gabi. O Rotaract tem um papel muito importante para a sociedade. Já estive próximo um pouquinho de vocês. Estou afastado por questões profissionais, mas quando puder, eu gostaria de estar mais presente aí nos projetos. Vocês são fundamentais aí para a sociedade. Muito obrigado pela oportunidade. Falar um pouquinho sobre mudanças climáticas. Hoje a apresentação vai ser focada em dados, né? É um tema muito complexo, é impossível falar sobre tudo isso em um dia, né? Mas eu trouxe dados específicos para a gente poder trabalhar e analisar essa questão, que é extremamente importante para a sociedade. Quero me apresentar primeiro. Eu sou Felipe Narvaez, atualmente moro em Santos, no litoral paulista. Sou professor especialista, sou licenciado em Geografia e Pedagogia. Tenho pós-graduação em Geopolítica, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Direito Ambiental e Docência no Ensino Superior. Também sou técnico em meio ambiente, né? Eu atuo como professor do Centro Paula Souza e da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? Também sou professor coordenador de pós-graduação da Faculdade de Iguaçu. Deixei à disposição o meu blog, meu site pessoal, para caso vocês querem dar uma olhadinha nos meus projetos, né? Falar sobre mudanças climáticas, eu trouxe antes algumas imagens que pode assustar um pouquinho, mas depois a gente fala da parte boa, tá? Essa imagem, ela é dividida em duas partes. Uma terra garoando e uma terra em tempestade. Acho que muitas pessoas já devem saber do que eu estou falando, né? Essa é a capital paulista, conhecida como Terra da Garoa, né? Há muito tempo atrás. Hoje é a Terra da Tempestade, né? Esse é um dos inúmeros efeitos das mudanças climáticas, que eu vou colocar aí alguns exemplos reais, tá? Um outro exemplo aí, uma parte do degelo no Ártico, através de registros de imagem de satélite, né? 2003 existia um iceberg ali bem próximo de um lago, 2012 já estava derretendo, e 2023 ele já estava um pouco mais longe, né? São provas aí de que as mudanças climáticas estão ocorrendo. Essa é outra imagem de satélite um pouco mais pautada em coordenadas geográficas, né, um pouco mais distante, mostrando o Ártico ainda, em 84 e 2016, fazendo um comparativo do tamanho do degelo que ocorreu nesse período, né? Eu vou explicar mais para frente os impactos, as consequências do degelo, né, na vida humana, na sociedade. É importante a gente analisar com imagens e com dados e de onde surgem esses dados. Essa imagem aqui, ela é bem forte, né? Ela é um episódio um pouco mais recente. Essa imagem foi tirada do Rio Grande do Sul, das inundações que ocorreram recentemente, né? Que também estão ligadas aí às mudanças climáticas. O impacto que aconteceu lá foi totalmente ocasionado pelas mudanças climáticas. Não foi apenas uma questão de gestão ou planejamento urbano, né? Mas eu também vou falar mais um pouquinho sobre as inundações. E claro, uma imagem que sempre está nos livros de geografia, de ciências, sobre a Revolução Industrial, né? O marco inicial que começou a promover aí as mudanças no clima, o aquecimento global, né? O impacto na saúde humana que tem a condição atmosférica afetada, né?
Então, essa imagem representa bem aí o quanto as indústrias têm influência na poluição da atmosfera. Gostaria de mostrar primeiro o que significa mudanças climáticas na visão das Nações Unidas, né? Então, a ONU ela fala o seguinte: as mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima, né? Acho que para a gente entender o que é clima, a gente tem que entender a diferença de clima e tempo, né? Quando falamos de clima, a gente fala de uma dada região que tem um determinado tipo de clima a longo prazo. Então, aquela região ali é predominantemente calor, porque tem maior incidência solar. Aquela região lá em cima, perto dos polos, é uma região mais fria, né? Esse é o clima que predominou aí durante muitos anos, né? Quando a gente fala de tempo, a gente está falando de agora. Como está o tempo hoje? Está chuvoso? Está calor? Está frio? Né? Então é importante diferenciar. Então a ONU ainda fala que essas mudanças podem ser naturais, né? Como por meio de variações no ciclo solar. A mudança climática ela acontece de forma natural também, né? Mas desde a década do século XIX, as atividades humanas ela tem sido o principal foco que impulsiona as mudanças climáticas, né? Começou na Revolução Industrial devido à queima de combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis aí, como é muito falado, a gente aprende na escola, é o petróleo, o carvão mineral, o gás, tudo aquilo que a gente extrai da natureza, né? E que ficou lá há bilhões de anos, né? Transformando-se numa matéria que a gente conhece aí como petróleo, gás natural, carvão, etc, né? Então a ONU define desta forma as mudanças climáticas. A gente falar de mudanças climáticas, a gente não consegue deixar de falar de aquecimento global, né? São termos que estão atrelados, mas são coisas diferentes, né? E que, claro, um influencia a outra. Aquecimento global, eu peguei aí uma fonte da WWF, uma ONG ambiental internacional extremamente fundamental aí no papel das mudanças climáticas, no combate às mudanças climáticas. Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície. Então, quando eu falo de aquecimento global, não quer dizer que a Terra está pegando fogo, não é isso, né? Mas que o oceano e a atmosfera está elevando a temperatura média global. Isso causa uma influência no planeta, né? Causa uma influência nos tempos, nos climas, né? E é o aquecimento global que promove as mudanças climáticas, né? Então, eles falam, isso se deve principalmente ao aumento das emissões de gases na atmosfera, que causam o efeito estufa, principalmente o conhecido gás carbônico, né, o dióxido de carbono. Para a gente entender esse processo, eu vou explicar através de uma imagem mostrando o que é o efeito estufa, tá? Repara que o efeito estufa, ele atrela a incidência solar com o planeta Terra. Então, nós temos o solo, temos a incidência solar, que está mostrada nessa seta amarela aí, né? E temos a camada de ozônio, que é essa camada que está sobre a Terra aí, que envolve a atmosfera, né? Repara que a incidência solar, ela vem forte, ela atinge o solo da Terra e ela se dissipa para o espaço. Ela também, parte dela, atinge as nuvens, se dissipa pelo espaço. E outra parte, ela atinge a camada de ozônio e se dissipa pelo espaço. Esse efeito estufa, ele é um processo natural, ele tem que ocorrer, né, para manter a vida na Terra. Porque se a incidência solar fosse completa na Terra, a gente não ia aguentar, a temperatura ia ser absurda. Então a camada de ozônio ali, ela tá para nos proteger. As nuvens estão para nos proteger, né? Então é um ciclo natural. O que que acontece, né? Quando a indústria ela emite gases como dióxido de carbono, gás metano na atmosfera, esses gases vão acumular nas nuvens. E aí, como eles estão acumulados na nuvem e na atmosfera e na camada de ozônio, né? Esse calor, ele não vai se dissipar para o espaço. Ele vai reter, o que vai fazer com que a temperatura média
da atmosfera vai elevar, né? E essas micropartículas, né, de carbono, de metano, essas toneladas de gases poluentes, elas vão se acumulando e elas vão se dissipando para outras regiões, mas ela não vai para o espaço, ela não vai embora, né? Então, esse efeito estufa é natural, é bom, é importante, porém, a ação humana faz com que a gente retenha esse calor e prende ele aqui da incidência solar na atmosfera, né? O efeito estufa é muito falado no ensino básico, muito falado nas escolas, é uma coisa extremamente importante, né? Mas a imagem está mostrando a indústria, né, que está influenciando, mas não é só a indústria, né? A agropecuária, que também emite gases poluentes e vai acumular na atmosfera, né? O desmatamento. O que que acontece? As plantas, elas têm um papel de absorver esses gases atmosféricos, né? A árvore, cada vez que ela cresce, ela vai absorvendo gás carbônico, vai absorvendo gás metano. Quando corta a árvore, o que que acontece? A matéria orgânica começa a consumir a árvore e esses gases vão se dissipar para a atmosfera, né? A queimada, mesma coisa, pior ainda, né? Quando você queima uma planta, uma árvore, esses gases vão ser liberados rapidamente e vai acumulando cada vez mais. Eu trouxe dois elementos, e claro que tem muito mais, mas os mais falados em alta a concentração é o CO2, que a gente chama de dióxido de carbono, né? Ou popularmente gás carbônico, né? É um composto químico gasoso que provoca o desequilíbrio no efeito estufa, né, em alta quantidade. Ele existe na atmosfera, naturalmente, né? Até porque ele faz parte aí do ciclo natural da vida, né? Só que com a indústria, com as atividades econômicas, elas vão acumular mais ainda na atmosfera, né? E a gente, obviamente, encontra o gás carbônico em várias atividades econômicas, né? Produção de cimento, na recarga de extintores, né? O resfriamento de gelo seco, na respiração de animais também, claro, em processos diferentes, no desmatamento, nas queimadas, nas erupções vulcânicas, na queima de combustíveis fósseis, principalmente, né? Enfim, são várias atividades aqui, só tem pouquíssimas, né, que o gás carbônico vão ser encontrados aí nas atividades humanas. Metano é o gás mais poluente que o carbono, mas ele está em menor concentração, né? Ele é um gás de efeito estufa, mas também serve como biogás para geração de energia, então dá para reutilizar, né? O que acontece? Em muitos lugares coletam o metano, porque ele é mais impactante, eles queimam o metano e ele se transforma nessa queimada em dióxido de carbono para poder poluir menos, né? Mas mesmo assim está acumulando dióxido de carbono, isso não é bom, né? Isso não é nada bom. E o gás metano, ele vem de diversas atividades e principalmente da pecuária, né, da criação de gados. Então a gente encontra o metano na decomposição de resíduos orgânicos aí, principalmente aterros sanitários e em lixões, né? A gente encontra na produção de gado para o consumo humano. Então aí a gente que gosta de carne, né, gosta do churrasquinho final de semana, a gente também está poluindo em reservatórios de hidrelétricas. Por que que uma hidrelétrica ela gera metano? Detalhe, né? A hidrelétrica ela é considerada uma energia renovável, porque ela pega aquela água e o reutiliza para poder gerar energia. Só que para se construir uma hidrelétrica, primeiro precisou desmatar. Provavelmente precisou desviar o curso de algum rio, né? Então o que acontece? Construiu-se uma grande barragem ali, e essa barragem ela vai sufocar o solo e sufocar a água. Acontece que o solo e dentro da água vão ter algas marinhas, né? E tudo isso é matéria orgânica. Então, a partir do momento que está ocorrendo ali a pressão, né, ela vai gerar a emissão de gás metano.
E a concentração é muito alta, porque a pressão é muito alta, né? Ela reutiliza a todo momento aquela água, ela movimenta aquela água, vai impactando o solo, né? Por mais que seja uma fonte renovável de energia, ela ainda assim gera impacto na atmosfera, tá bom? Processos industriais também geram não só carbono, mas também metano, né? A criação de gado como um todo gera metano, não só as vaquinhas, os bois, outros animais também, as galinhas e etc. A extração de combustíveis minerais, principalmente petróleo, né? Naquele momento que você está extraindo o petróleo, você está emitindo gases, você está dissipando gás na atmosfera. Então, a todo momento, todo dia, toda hora, a gente está emitindo gases poluentes na atmosfera, né? Ah, quando a gente está dirigindo um carro, principalmente quando ele não passa por revisão, é muito comum a gente ver caminhões, carros com aquela fumaça muito preta, né, ali soltando pelo escapamento. É uma mistura de carbono com metano, com várias coisas, né? E o aquecimento ou combustão de biomassa anaeróbica, que é para gerar energia, né, que também gera aí a emissão de poluentes na atmosfera. Eu trouxe uma breve linha do tempo, tá? Sobre conferências do clima que ocorreram aí durante os anos, para que pudessem fazer alguma coisa, porque para você entender que a mudança climática está ocorrendo, você precisa criar uma política pública eficiente para combater esse problema. Porque na década de 60, né, os cientistas mostraram que o ser humano estava impactando muito o meio ambiente e a natureza no geral. Então, a partir daí, começou muitos movimentos radicais, muitos protestos, e através desses protestos, né, que os países decidiram fazer a primeira conferência, que é a Conferência da Biosfera, que ocorreu na França em 68, né? Eles pensaram, bom, temos um problema e precisamos que os países se movimentam aí em questão de políticas públicas internacionais, globais, para que a gente possa resolver essa problemática. O marco histórico dessas conferências foi 1972, que é a Conferência de Estocolmo, na Suécia, né? A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano. Ela inicia o debate global sobre o meio ambiente e desenvolvimento, né? Resultando na criação de alguns programas. Então, o que eles falavam? Que meio ambiente e desenvolvimento, eles podem andar juntos, né? Até então, você parar de poluir era prejudicar o meio econômico, era prejudicar as produções, né? Só que alguns estudos, sabendo que os países não iriam parar de produzir, né? Alguns estudos mostraram que dava para atrelar o desenvolvimento com o meio ambiente, né? Então vamos lá. Em 88 teve a criação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Esse é o recurso que eu mais vou usar para a gente conversar sobre dados, tá? São grupos de cientistas que vão falar, vão trazer relatórios, vão trazer estudos bem aplicados, né? Falando sobre o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer no futuro se não for feito alguma coisa. E ele, claro, né? Ele não vai simplesmente falar, mostrar o que pode acontecer. Ele traz algumas soluções onde as nações podem trabalhar em cima disso. O IPCC, ele é um órgão da ONU, tá? E ele tende a englobar todos os países membros. Infelizmente, nem todos os países seguem, né? A ECO 92 foi outro marco histórico para estabelecer um novo quadro aí de planejamento ambiental, né? Para estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. A ideia da Eco 92 é falar o seguinte, ó, galera, já tem aqui uma série de poluentes atmosféricos, a gente tem que parar agora. E a gente pode deixar assim, senão se aumentar vai piorar, né? Então os países em 92 assinaram um termo, falaram, não, vamos colaborar todo mundo, beleza. Mentira, ninguém colaborou nada. Em Berlim, na Alemanha, eles iniciam os protocolos adicionais, né? Foi conhecido como Mandato de Berlim.
são novas assinaturas aí que os países novamente tentam se comprometer com base no que foi falado na Eco 92, né? E aí em 97 veio um novo tratado, que é o famoso Protocolo de Quioto, né? O Protocolo de Quioto, ele coloca como compromisso mais rígido a redução de emissão de gases que produzem no efeito estufa, né? Só que toda conferência é igual. Os países prometem, vão lá, falam, não, é importante, é necessário, né? Só que eu não posso comprometer a minha economia. Porque muitas das nações, elas têm a sua economia com base na queima de combustíveis fósseis. Então, o discurso é, se eu parar de poluir, eu não vou ter comida para minha galera. Isso é um problema, né? Então, as conferências vão surgindo para sugerir novas formas de desenvolvimento. Por isso que a ideia de meio ambiente e desenvolvimento é andar juntas, não é mais um estar diferente que o outro, apesar de impactar, né? No México, eles formalizaram a meta. Olha que loucura, né? A COP 15 na Dinamarca, né? Ela tenta alcançar o acordo climático após Kyoto. Então, eles falam o seguinte, ó, teve o Kyoto, vamos voltar a falar sobre isso para ver se a gente resolve, né? E aí surgiu o acordo de Copenhague, que falava o seguinte, temos que limitar o aumento em, no máximo, 2 graus da Terra. No máximo 2 graus. Se isso acontecer, a gente bateu a meta, né? Só que no México, voltou a discutir sobre isso, porque o aumento estava indo numa proporção maior, né? Eles criaram um fundo verde para o clima, que é um fundo de investimento que vai adotar medidas aí para mitigar essas problemáticas, né? E aí, lá em 21, na África do Sul, eles falaram, fizeram novos estudos e falaram o seguinte: não podemos aumentar em no máximo 2 graus. A gente tem que, no máximo, 1,5. Porque se a gente chegar a 2 graus a mais do aquecimento médio do planeta, né, nós vamos ter sérios problemas. Então, cada ano que passa, o painel intergovernamental de mudanças climáticas vai promovendo estudos, né, a fim de entender essas regras, essas demandas e tentar promover novos acordos, né? Então, lá na África do Sul, sugeriu a diminuição disso, né? 2015 veio Paris, né, a COP 21. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque é muita informação. O que o Acordo de Paris fala? Ele fala que a meta de limitar o aquecimento global bem abaixo de 2 graus e esforços para limitar em 1,5, né? Além de metas de longo prazo para emissões zero. Então, assim, depois que a gente chegar num patamar que está chegando perto de aumentar 1,5, né, vai ser importante a gente reduzir por completo todas as emissões. Só que essa é uma proposta muito radical, né? Você zerar todas as emissões. Você vai bater de frente com muita indústria. E a gente sabe que no capitalismo, muitas empresas privadas, elas têm poder político, né? Então, é muito difícil você, enquanto chefe de Estado, tomar essa decisão sozinho, sem haver um conselho, sem haver um desequilíbrio econômico, né? É um desafio. Só que, por outro lado, a questão ambiental é extremamente importante e precisa ter atenção, né? 2016 entra em vigor o Acordo de Paris. 2018, na Polônia, eles adotam o livro de regras para regulamentar a implantação do Acordo de Paris, né? Então, vai haver aí uma auditoria, vai haver um acompanhamento, uma transparência das nações, porque agora o assunto ficou mais sério. Os impactos aqui, a partir de 2021, né? Claro que já vem muito maior antes, mas o impacto está sendo sentido e eles sabem que as próximas gerações vão sentir mais ainda, né? 2021, no Reino Unido,
uma nova meta de acelerar a eliminação dos combustíveis fósseis e reduzir o desmatamento. O desmatamento começou a falar muito tarde, né? Falava-se antes, com certeza, mas agora é um foco, porque as queimadas estão acontecendo todos os dias, principalmente no Brasil. Né? 2022, no Egito, focar em financiamento climático com ênfase no apoio financeiro dos países desenvolvidos, né? O que acontece? Os países desenvolvidos são os países mais ricos economicamente. Países subdesenvolvidos são aqueles que têm menor potencial econômico. Existe uma leva de países que estão em desenvolvimento, né? Que eles consideram aí que eles formaram um bloco econômico geopolítico que a gente conhece como os BRICS, né? Que hoje contempla muito mais países e que alguns deles também entraram nessa leva de países desenvolvidos porque cresceram para ajudar no financiamento climático, né? Então, países como China e Rússia, que eram em desenvolvimento, também estão apoiando esse financiamento climático, né? Agora, Estados Unidos, que já era um país super desenvolvido, já deu um retrocesso sobre essas pautas, né? Eles deixaram de se preocupar. Na verdade, nunca se preocuparam, né? Mas sempre prometeram aí nos acordos vigentes e nunca cumpriram eles 100%. Essa é uma realidade, né? A China e Rússia também não, com certeza, né? Mas em maior proporção, os Estados Unidos não conseguiu cumprir suas promessas, né? E a COP28, a última nos Emirados Árabes, né, foi para revisar as metas climáticas globais com foco em energias renováveis, né? Então tentaram mudar a estratégia aí para investir, os países investirem mais em energias renováveis, já que não estavam cumprindo os seus acordos, né? Agora, provavelmente, esse ou o próximo mês vai acontecer em 2024, a COP29, né? Vamos ver os próximos episódios aí se a gente tem algum avanço. Porque passaram muitos anos, né? E a gente não tem tanto avanço assim. Temos várias políticas públicas para o meio ambiente, temos vários estudos, né? Mas, no fundo, os países não querem deixar de lucrar para combater a mudança climática. É uma situação muito, muito difícil, muito complexa e muito importante a ser discutida, né? Bom, a Conferência de Estocolmo, ela é um marco histórico, né? Por que ela é um marco histórico da questão das mudanças climáticas, né? Porque a sensibilização global sobre questões ambientais, o que acontece? A conferência destacou a necessidade de uma abordagem global para proteger o meio ambiente, considerando que problemas ambientais não respeitam fronteiras nacionais. Então, as mudanças climáticas não acontecem somente num lugar, elas acontecem em todos os lugares, elas ultrapassam fronteiras, né? E a Declaração de Estocolmo, o que que ela é? Ela estabelece 26 princípios sobre meio ambiente e desenvolvimento. Então, importante pautar que meio ambiente tem que estar atrelado a desenvolvimento. Essa foi a estratégia que os cientistas usaram para que os países começassem a adotar novas formas de combater a mudança climática, né? Esses princípios também adotavam aí questões como direito humano e um ambiente saudável para viver. Chegamos no IPCC. Esse é o foco do nosso trabalho hoje, né, que é entender os dados sobre as mudanças climáticas, né, o que está acontecendo, quantos graus que a gente está falando, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer, o que tem feito, né? Existem muitos países que têm uma política mais rígida, que é antiambientalista, né, que não acreditam no IPCC. Mas o IPCC é um órgão das Nações Unidas que englobam vários países, né? É um compilado, não é uma coisa política, não é uma coisa única, né? Então o IPCC, ele é um órgão da ONU para avaliar a ciência relacionada às mudanças climáticas, certo? E aí, o que que ela fala? O que que ela apresenta nos seus estudos, né? Esse chega a um ponto que a gente fala de mudança climática, aquecimento global, mas a gente nunca sabe que grau a gente está, né? Então, por volta aí da Revolução Industrial, séculos 18 e 19, né? O planeta Terra tinha, em média, 14 graus.
No final do século XIX, começou a ter um aumento gradual dessa temperatura. Já estava rolando a Revolução Industrial, né? E aí no século XX, década de 20 e 40, 14,1 graus, né? Década de 50 a 70, 14,2 graus. Década de 80, 2000 já tivemos um baita avanço, né? Que aí foi o boom das indústrias começarem a ter acesso às outras nações, né? 14,5 graus. Nos anos 2000, 14,7 graus. De 2020 até atualmente já alcançamos 15 graus,1. A gente já avançou aí desde a Revolução Industrial 1 grau, né? E falando de 1 grau, parece bobo, parece pequeno, mas na verdade é muito forte, é muito mais do que isso. A gente vai entender aí qual foi o impacto dessa mudança de 1 grau na temperatura média do planeta. O mundo possui a matriz energética, né? O que mais eles usam para produzir energia, né? Em sua maioria ainda é o petróleo. Isso é uma fonte muito poluidora, muito contribuidora para o aumento da temperatura que a gente viu agora, né? Quase 30% de petróleo e derivados são fontes de energia mundial. Carvão mineral também quase 30%, aí os seus 27, né? Como segundo maior contribuidor para essas mudanças, para esse aquecimento. E o gás natural. São fontes de energia aí que não são renováveis, né? Outras fontes, muito pouco, apenas 2,7%. Biomassa, 9,5%. A hidráulica ainda é muito pouco, apesar do Brasil ter um potencial muito grande em energia hidráulica, mas, né, pensando em termos globais, já que essa é a pauta, né, ainda assim é muito pouco. E tem mais energia nuclear, né, que é extremamente perigoso, radioativo, né, e está ainda ultrapassando energia hidráulica. Isso é uma coisa bizarra, né? Então, a ideia é mostrar esses dados para os governos, através da ONU, e falar que é preciso ser feito alguma coisa, que é preciso ser feito mudanças, e que energias renováveis, energias que são mais sustentáveis, né, elas podem promover ainda o desenvolvimento dessas nações. Mas é muito difícil colocar isso num planejamento de uma presidência, por exemplo, né? São questões políticas, são questões geopolíticas. Não dá para falar de mudanças climáticas sem falar de geopolítica, na relação que os países têm um com o outro, né? Elas, ela traz muitas consequências, né? Entre ela, corta essa parte. Bom, as consequências das mudanças climáticas são várias, né? Imensurável aqui, são inúmeras, mas a gente vai falar de algumas poucas, tá? Bom, primeiro, temperaturas elevadas, que vai trazer impacto diretamente na saúde humana, né? A gente sabe que tem muitos idosos com saúde vulnerável, eles não vão conseguir suportar a temperaturas elevadas. Só que não é só para calor, é para o frio também, né? A gente tem pessoas em situação de rua, em extrema vulnerabilidade, que acabam sendo prejudicados, né? Como eu havia falado, mudanças climáticas, ela vai alterar o tempo, e pode ser para muito frio, para muito calor, para muita chuva, né? Então, aquela condição específica que era comum começa a ser alterado, começa a promover aí o impacto na saúde dessas pessoas, né? Tempestades mais severas, que vai ocasionar aí diversas inundações, prejuízo financeiro, prejuízo social, o aumento da seca, né? Que vai impedir aí de produzir alguns produtos agrícolas, e produção agrícola é gerar alimentos, né? Então, existe esse tipo de impacto. Aumento do nível do mar, né? As pessoas que moram em região litorânea, assim como eu, a gente corre um risco aí no futuro do mar elevar e termos prejuízos econômicos, como já aconteceu em vários lugares, né? Como tem acontecido em alguns lugares que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né?
Algumas espécies de seres vivos não conseguem se adaptar às mudanças climáticas, né? Então, tem espécies de passarinhos que não conseguem voar naquelas condições climáticas, né? Talvez o alimento de determinadas espécies não conseguem mais se reproduzir, elas não conseguem sobreviver por conta. Então, temos várias espécies sendo ameaçadas de extinção por conta dessa alteração climática, né? O impacto na agricultura, como eu havia mencionado, as inundações, riscos gerais para a saúde, né? São inúmeras consequências que os governos tentam trabalhar para evitar esse tipo de situação, né? Bom, não dá para falar de mudanças climáticas sem falar da ativista que mais gerou polêmica política nos últimos anos, que foi a Greta, né? Nascida em 2003 em Estocolmo. Ela é uma ativista climática conhecida mundialmente pelo seu ativismo, né? Ela começou aos 15 anos fazendo uma greve escolar em frente ao parlamento sueco em 2018. E aí ela foi chamada para discursar na ONU, né, sobre as mudanças climáticas, né? Então ela teve uma repercussão muito forte, fundou o movimento Fridays for Future, né? Inspirou milhares de jovens aí nessa pauta muito importante, e ela ainda é uma ativista que até cogitar ser presa está acontecendo, né? Alguns líderes políticos entraram em conflito com ela por conta da sua posição radical de se pronunciar. Então, ela é uma ativista muito importante aí pro tema atualmente, né? O IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele traz um estudo um pouco próximo da nossa realidade, né? Então, ele traz alguns cenários aí para falar da cidade de Santos e do Rio de Janeiro, especificamente. Ele coloca em seus relatórios a seguinte situação, saiu em vários jornais, inclusive, né? Santos e Rio de Janeiro terão partes cobertas pelo mar até 2050, diz o relatório, né? Então, Santos e São Vicente vão poder ter quase 8% dos seus territórios cobertos pelas águas do mar até 2100, se o ritmo das emissões continuar. E aí, o que que ele fala? Ele vai trazer três cenários diferentes, né? Olha a praia de Guarujá aí, que bonito, né? Imagina perder isso um dia, que horror, né? A gente fala de 50 anos e 100 anos, gente, não é um tempo muito longo, né? São os nossos netos aí, bisnetos e etc. É um tempo muito curto, né? Então, os três cenários que o relatório fala, né? Com base na concentração de emissão de gases de efeito estufa. Se continuar, primeiro cenário, baixa emissão, a temperatura da Terra, né, ela não aumentaria mais que 2 graus, que é a meta da ONU, né? Então, baixa emissão, mas ainda haveria emissão. Segundo cenário, uma emissão intermediária, né? Até 2050, a expectativa é que aumente 2,7 graus. O terceiro, cientistas europeus preveem que parte dos gelos Alpes pode desaparecer até 2050. Se essa previsão for real, né, com base nesses dados, não está tão longe, né? As Ilhas Maldivas, se as emissões de carbono continuar, né, os cientistas acreditam que em 100 anos, mais de 1.000 ilhas vão sumir do mapa. Isso é perigoso, porque tem pessoas que moram nessas ilhas ali, localizadas no Oceano Índico, né? Então, é um impacto muito grande para a sociedade. Índia, uma das cidades mais populosas da Índia, Mumbai, outro destino ameaçado, né? Através das inundações. Igual Veneza, igual aconteceu no Rio Grande do Sul, mas Rio Grande do Sul foi algo mais específico, né? O Triângulo de Corais, que está localizado em vários países, né, teve uma perda aí na região do Pacífico de 85% dos corais já estão ameaçados em extinção, né? Temos um número muito grande, porque se você altera a temperatura do mar por conta do aquecimento global, né, você vai ter problemas na biodiversidade aquática. Essas espécies tendem a não sobreviver, né? Então, ainda é um risco muito grande.
Na Tanzânia, a expectativa é que em 10 anos, no mais alto pico da África, o gelo pode desaparecer. Olha que loucura. A África tem problemas desde a colonização, né? Quando foram explorados recursos naturais e até então, né, esses países que recentemente foram descolonizados não têm estrutura econômica, política, infraestrutura para manter e cuidar de algo em tamanha proporção, né? A gente falou de muitos problemas, muitas coisas, né? Mas o IPCC também, ele promove soluções, ele sugere algumas soluções, né? Então, ele traz nesse gráfico o seguinte: reduções de emissões necessárias para manter o 1,5 graus ao alcance, que é a meta dos países através das conferências, né? Então, ele fala em gigaemissões, ele fala em toneladas de emissões, né? Então, em 2019, as emissões estão mantidas aí em quase 60%. Qual que é a meta? O que é importante fazer para a gente mitigue esse problema, resolva um pouco esse problema, né? Que em 2030 a gente reduza 43% em relação a 2019. 2035 continue reduzindo, chegue a 60% de redução. E 2040 a gente chegue a 69, para que a gente possa manter o aumento apenas de 1,5. Então, assim, se a gente fosse um pouco mais radical, a gente reduzisse mais essas emissões, com certeza iria causar diversos problemas econômicos, né? Só que os países, se eles não se mobilizarem a trocar suas fontes de energia não renováveis, né? Não criarem políticas ambientais, não seguirem aí a ciência, os problemas vão continuar e tendem a piorar, assim como apontam os dados do IPCC. Bom, o IPCC lança 10 soluções cruciais para mitigar as mudanças climáticas, né? E ele fala de coisas radicais que incomodam muitos países, né? Mas também ele fala de coisas simples que a sociedade pode aderir, pode fazer para poder ajudar, né? Então, primeiro, desativar todas as usinas de carvão. Muitos países dependem das usinas para poder manter economicamente ativo, mas desativar todas seria o ideal. Investir em energias limpas, renováveis, eólica, solar, né? Adaptar e descarbonizar as edificações, porque as construções, o cimento também gera muita poluição, né? Muito material particulado, né? Gera impacto na saúde aí, na respiração, poluição atmosférica. Descarbonizar as indústrias de cimento, aço e plástico, né? Os plásticos aí estão sendo substituídos por algo mais biodegradável, né? Que a gente sabe que como está sendo difícil educar a população de deixar de jogar o plástico na rua, né? Eles criaram um plástico mais biodegradável, que ele no meio ambiente seja mais rápido a degradação dele, né? É uma alternativa. Mudança de veículos para veículos elétricos, né? Isso seria muito importante, só que o veículo elétrico hoje ele é muito caro, né? E ainda a gasolina ganha, é uma indústria muito forte que movimenta a economia, então é um desafio muito grande, mas é uma forma de mitigar as mudanças climáticas radical, inclusive, seria muito bom. Aumentar o uso de transporte coletivo, né? Porque aí muitas pessoas no ônibus são menos pessoas de carro. Descarbonizar o transporte aéreo e marítimo, então os navios e os aviões também poluem, né? Tem combustíveis que são geradores aí, emissores de gases de efeito estufa. Combater o desmatamento e restaurar áreas degradadas, né? Desmatamento é lei. Combater o desmatamento está na nossa Constituição Federal, é extremamente importante, né? Queimada, os cortes, né? Extremamente importante. Como eu falei, quando você corta uma árvore, uma planta, ele vai liberar esses gases para a atmosfera, né? E restaurar áreas degradadas, existem várias técnicas, né?
de profissionais de meio ambiente que utilizam para resgatar solos contaminados, para resgatar aí rios contaminados, né? Reduzir o desperdício e a perda de alimentos, aprimorar as práticas agrícolas, né? Então é incentivado a galera fazer agricultura orgânica, plantar alguma coisa em casa através de compostagem, do que ficar consumindo na agricultura convencional, que é extremamente poluidora, né? Mas a agricultura convencional, ela também gera um valor econômico muito forte para os países, né? Em questão de importação e exportação. E incentiva também as pessoas a comerem mais plantas e menos carnes, né? Porque a pecuária, a produção de carne, é uma das fontes também mais poluidoras. Para a gente finalizar, eu trouxe uma tirinha simples, mas representa muito bem o negacionismo científico das pessoas que acreditam que o aquecimento global, que as mudanças climáticas são perca de tempo, não existe, né? Com tantos dados científicos, né? É um senhor falando, lá vem chegando o eco chato, né? Vem falar de mudanças climáticas, é a mais pura invenção. E aí mostra ele se afogando, falando não, isso não existe, né? As inundações são exemplos grandes aí das mudanças no clima, né? Então, é importante a gente se conscientizar, evitar o negacionismo científico, né? Pessoas se dedicam a esse tipo de estudo, anos de dedicação, não é só um país falando, não é só uma região falando, é o mundo inteiro falando, as provas estão aí, os dados estão aí, e é isso. Gabi, muito obrigado pela oportunidade, adorei a conversa, pode contar comigo aí para futuras conversas sobre os temas de meio ambiente, mudanças climáticas, conte comigo. Bom, Felipe, muito obrigada, né, em nome do Rotaract Clube Barueri Conexão Castelo Branco. Eu agradeço imensamente por ter conduzido a nosso talk, nossa palestra Despertar Climático. E obrigado por compartilhar seu tempo e conhecimento conosco. Então, foi um privilégio contar com a sua presença hoje. Obrigada. Prazer foi todo meu, um abraço.